Bem-vindo ao canal Contos do Saber, o canal que mergulha em histórias atemporais e faz refletir. Hoje nosso conto é: O que as estações do ano podem me ensinar? A trajetória de uma família sempre nos traz aprendizados profundos e esse é mais um dos que devemos aplicar em nossa vida. Se deslumbra um cenário maravilhoso onde a mão de Deus colocou os seus aspectos e beleza valor divino. Árvores, rios e campos, encantados por belos cantos de pássaros, se espalham sobre uma casa no meio de um vasto campo. Nessa casa modesta, porém, super aconchegante, vive uma mulher com seus 4 filhas. Você agora vai testemunhar daqui pra frente uma história maravilhosa, então veja até o final o desenrolar de como a natureza atua sobre nossas vidas e nos molda. Um dia essa mãe de nome Matilde quis passar para as suas 4 filhos o que ela sempre valorizou e aprendeu com os seus pais sobre sabedoria. Então, reunidas na mesa da sala, ela começou a contar uma antiga história vivida de uma grande tamarineira em um lugar distante e remoto. Notava-se naquela mulher uma fortaleza ímpar e o timbre de sua voz forte que penetrava nos ouvidos de suas filhas como autoridade. Essa mulher guerreira, com um semblante rusgo, sorria ao relatar a história. Ela começou a contar como as estações anuais transformou essa árvore imensa nos seus aspectos mais profundos de sua beleza e vitalidade. As filhas olhavam sua mãe entusiasmadas porque as palavras traziam uma lição de como o tempo nos ensina que cada ciclo mudamos e aprendemos para que não julguemos antes de conhecer a essência de uma pessoa. Ela queria com isso passar a elas como é complexo a vida. E que o tempo tem propósitos e esconde as peculiaridades da beleza. O propósito, na verdade, de Matilde era que as 4 filhas vivenciassem cada estágio de sua história simbolizado na árvore, aprendendo com a natureza a modelagem de visão de cada uma, sendo assim traçou e planejou as viagens de cada filha. Então a primeira filha deveria sair na estação do inverno, que começa em 21 de junho. Ela mandou sua filha se preparar vestindo longos casacos de pele e de lã, calças almofadadas, meias longas e botas de couro de búfalo. Qual não foi as expectativas dela ao receber todas aquelas informações e partir para sua jornada de aprendizado? Como todo o tempo de inverno o céu era encoberto com nuvens pesadas, flocos de neve espessos caíam formando uma camada no chão e um vento gélido cortante soprava em seu caminho. Assim saiu ela e para todos os lados que olhava havia uma bruma pairando em volta angustiante e austera, passando a visão de que não havia uma natureza viva ao redor. Aos primeiros passos da impressão era que ela iria desistir, tal o semblante daquela jovem. Porém, como não era apenas uma viagem e sim uma jornada de aprendiz, depois de um tempo andando foi aparecendo ao longe a velha tamarineira toda coberta de camadas espessas de neve em todo o seu escopo. Era um esqueleto perdido na mata. Despida de folhas, dava para ver os seus galhos todos retorcidos, como se ali naquele momento se registrava a vivência da passagem daquela estação. Como aquela filha era uma das que apreciava a beleza, naquele exato momento viu aquela árvore feia toda seca, ficou extremamente desapontada, pois achava que ao localizar a velha tamarineira deveria ter uma surpresa agradável. Assim, após descansar, tem o seu retorno anunciado para casa, onde iria relatar qual as impressões dela. Chegou em casa e pôs-se a reunir à mesa da sala com sua mãe e suas irmãs e descreveu as suas impressões. Olha, mãe e irmãs, o que eu vi não foi nada bom. A árvore era feia, seus galhos todos retorcidos, um tronco emborcado parecia que iria cair. Olha, digo para vocês, muito feia. Quando eu olhava para ela parecia que queria falar alguma coisa comigo. Era como se soubesse daquele momento angustiante e gélido que estava passando, ou seja, sabia que era uma estação morta sem expressão. A natureza queria me transmitir isso. Senti que vivenciava tudo ao seu redor. Muito sombrio tudo. A mãe, com sua sabedoria, ouvia com atenção, entendendo a narrativa da filha e qual as impressões passadas.
Ela sabia que o que foi passado para a filha foi a vivências de um ciclo natural daquela velha tamarineira de quietude e desolação. O inverno traz uma certa retração e quietude mesmo. Porém ela não sabia que a natureza daquela árvore iria sentir. Isso é como pode ser enganoso nossas perspectivas como as aparências, especialmente quando vista da lente fria e desolada do inverno. Assim a atenção delas voltavam-se para o relato. Não julgue, absorva. A segunda filha. Após o ciclo do inverno, aquela mãe, diante do relato da filha e sabendo que ela aprendeu com o que vivenciou, mandou a segunda filha. Já era primavera quando ela, vestida com trajes floridos e roupas adequadas para aquela estação, pôs-se a caminho e partiu para uma jornada de aventura e aprendizado. Ela sabia pelas impressões passadas pela sua irmã que encontraria na sua concepção uma árvore toda retorcida e acabada. Sua partida não foi como a primeira, ao seu redor vívidas flores belas, árvores com folhagens e um caminho cheio de belezas naturais, como o frescor da estação. Vislumbrava-se o brilho solar com radiantes raios tímidos dourados. Ao pisar em seu caminho ela se sentia leve e flutuante e deixado seu imaginário agir porque sabia que a primavera lhe desdobraria em uma experiência com aquela velha tamarineira boa. Ao longe já se avistava aquela imensa tamarineira, e na medida que ia aproximando, já vislumbrava uma robusta árvore toda cheia de flores, folhas, brotos e os seus galhos retilíneos e não retorcidos nem caindo. Seu tronco ereto, vívido, passando a impressão de bem-estar. Era uma transformação linda e não se parecia nada com o relato de sua irmã, uma encantadora visão da tamarineira. Mas como a sua irmã disse, aquela velha tamarineira parecia trazer em seu escopo uma transformação e também queria dizer algo à segunda filha. Era uma grande mudança, uma grande renovação como um todo, e dava para sentir ao tocá-lo o quanto estava grata por apreciarem as suas transformações e beleza. Essa imensa beleza lhe traria uma alegria extasiante e um aprendizado profundo, pois ali estava diante de grandes transformações, de uma renovada energia aplicada àquela árvore em decorrência de uma simples mudança do clima, de uma estação. Não era o que lhe foi passado, ela via a vida e um futuro renovador diante de si. Guardada essas impressões, ela então, após descanso, volta para sua casa para contar as experiências de sua jornada que sua mãe lhe dera. Um futuro brilhante e esperança transbordava naquela árvore, era como se estivesse saído de um imenso sono letárgico do inverno e acordasse para a vida. Ela transbordava beleza? Sim, uma beleza sem limite e um grande vigor. Eu, de frente a ela, me senti abraçada por essas energias que me passava. A mãe já sabia e sorriu sabendo que aquela jornada a ela dada tivera um efeito interno semelhante aos aspectos daquela mudança de estação. Isso implica em dizer como é importante ter paciência e ter lições preciosas. Essa era a lição da resiliência regada à beleza natural divina de uma árvore. A terceira filha. É chegado o verão e para a terceira filha a mão havia pedido a ela que absorvesse ao máximo de ensinamentos. Ela preparou então os seus trajes leves, roupas e sandálias aberta e confortável, para a sua jornada. Ao sair reparou que ao seu redor o sol era muito quente e os raios totalmente dourados brilhavam sua pele rosada, o chão com muitas flores, folhas ainda da estação anterior, ou seja, um cenário de vida e alegria. O mesmo trajeto com o vislumbre das cores mais vivas, assim partiu ela. O tempo mais leve logo chegou ao seu destino, avistando aquela velha tamarineira, e ao contrário do que a sua irmã havia dito, essa estava vívida e cheia de folhas, deixando fugir por algumas frestas dos galhos e folhas raios dourados do sol. O que se via à sua frente o deixava boquiaberta, era uma beleza estonteante, como se toda a generosidade divina da natureza estivesse ali presente. Ela olha e vê que todos os relatos passados de suas irmãs eram verdades, todas sentiam que aquela velha árvore queria lhe passar as suas transformações.
Assim aprendeu que o importante é a gratidão e admiração por aquela árvore, está expandindo o auge da vida do seu reino e passando a impressão para o seu coração. De volta para sua casa, reuniu-se na sala com suas irmãs em torno da mesa como sempre faziam e passou a sua impressão do que viu. O que eu vi? Bom, foi algo maravilhoso. Vi aquela imensa árvore transmitindo uma beleza inigualável, estava em sua essência plena de beleza. A conclusão de que na temperatura do calor escaldante raios do sol batendo em todo o seu escopo ela transmitia luz entre seus galhos, folhas e corpo. Sua mãe deu o mesmo sorriso que dera para todas que contaram o seu relato, pois ela já sabia e também sabia que a impressão passada ficaria para a vida das filhas. Cada relato foi perfeito e isso fazia parte de uma redação escrita pela natureza sobre a exuberância e da natureza criar o belo no adverso. A quarta filha. Essa, na expectativa de sua viagem, reuniu os seus trajes que não eram nem muitos leves e tampouco pesados, preparando para sua jornada. Ela ainda estava com as impressões dos relatos das outras irmãs. Assim ela começou a sua jornada, com o solo cheio de folhas, raios de sol e uma brisa meio que quente e gélida. Assim partiu ele para sua experiência. Ao seu redor via-se tonalidades avermelhadas e douradas no ar, típica da estação de outono. Enfim, avistou aquela velha tamarineira, e qual não foi a sua surpresa ao vê-lo seu escopo recomposto com muitas folhas e grandes frutos, alguns totalmente maduros e suculentos, doces demasiados. Era a plena renovação e o auge da produtividade ou a essência de sua natureza criar frutos perfeitos da mesma forma se ela queria passar o que sentia e essa impressão que ficou no seu inconsciente. Assim como fez com os outros ao visitá-la, ela chamava a atenção transmitindo suas transformações diante de todas as mudanças. Ela que aquele ciclo era o fechamento de um elo de fecundidade. A estação da prosperidade, da generosidade, do crescimento e maturidade. Então ela voltou para sua casa reunindo-se com todas e contou o seu relato, que ela talvez tenha sido a mais privilegiada que retrucou a sua mãe. Não, minha menina, você apenas presenciou o fim do ciclo e aqui todos também presenciaram que existem uma continuidade na vida que a cada momento podemos mudar nossas impressões. Eu mandei vocês para que observassem que existe vidas em tudo e que essa árvore foi só um exemplo de experiências pessoais de cada um de vocês. Aqui entra a perseverança, plenitude, colheita, fecundação, resiliência pessoais de cada um de vocês fruto das nossas ações. A sua mãe sabia que foi passados para elas uma simbologia de complexidade de beleza, de cada estação resultando em paciência, resiliência equiparada ao mundo em que vivemos. Tendo a certeza que cada uma aprendeu o necessário para não julgar não obstante ao que lhe apresenta. Assim aquela mãe olhando para cada uma delas estampou um sorriso maroto e de amor porque a semente do que aprendeu lhe trouxeram sabedoria pode passar para os filhos. A moral é que cada estação traz a dor da outra e que o julgamento de uma é apenas a transformação da outra. O não julgamento de nossos atos é apenas uma estação difícil. Aqui você pode trazer a sua vida para esses ensinamentos. Tudo o que foi passado tem relação com o que vivemos, e tantas estações durante a vida que nos deixa confuso mentalmente. Assim absolvemos todas elas, pois é fruto da criação. O que para nós é verão, para outros reinos é inverno. É assim que funciona o mundo. Gostou desse vídeo? O que achou? Comente. Deixe o seu like e se inscreva, pois assim impulsiona o canal e podemos fazer mais vídeos de seu agrado. Fica com Deus. Gratidão. Amém.